Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Pistão Nervoso. O vídeo de hoje é para tirar algumas dúvidas sobre o que é fazer motor, ou que é conhecido aí como uma carioquinha, né, ou uma meia sola aí, popularmente conhecido, né? Então eu tô com esse motor aqui, esse aqui é um famoso APzão, né, do Golf 2.0, e quebrou aonde vai preso aqui o suporte do coxinho do motor, né? Quebrou o pedaço do bloco. Eu dei duas opções para o cliente, a gente tentar recuperar esse bloco numa solda, né, esse pedaço aqui, ou trocar o bloco. E aí eu levei para o soldador, ele colocou uma porca aqui atrás e soldou esse pedaço aqui, fez o enchimento, né? E aí agora a gente vai vir com suporte, passar um parafuso aqui que vai travar nessa porca. Tá, eu já fiz o teste, deu certo, e aí conseguimos recuperar esse bloco aqui, né? Aproveitando que tá fora, esse motor ele tava dando uma fumadinha, né? Aí eu propus pro cliente o seguinte: aproveitar e fazer a troca dos anéis, né? Então você pode olhar aqui, ó, foi feita a limpeza dos pistão, foi feito o brunimento nas camisas e foi feita a troca dos anéis, tá? Nesse caso aqui, medida standard, tá? Bronzina eu dei uma avaliada, elas estão boas ainda, né? E a parte aqui do cabeçote, o cliente comprou um cabeçote usado, né? Eu recomendei ele a levar na retífica, mas ele garantiu para mim, né, que o cara que vendeu para ele falou que tá bom, é só montar. Eu não gosto de montar dessa forma, mas a pedido do cliente eu vou montar assim, mas já deixando bem claro que a garantia, caso de algum eventual problema, né, é por conta de quem vendeu para ele, né? E aí tá a dúvida, o que é fazer o motor? Quando a gente fala em fazer o motor, é fazer uma usinagem, é fazer troca de peças e substituir elas por peças novas, tá? Então se a gente vem aqui na parte dos cilindros, geralmente a gente abre para 0,50 ou 1 milímetro, ou faz um encamisamento do bloco, né? Para ele voltar para a medida standard. Junto com isso a gente faz também a troca dos pistão e o pino de pistão e faz embuchamento de biela, tá? Nesse caso não foi feito isso, esse caso foi apenas brunimento e troca de anel. E por que eu falo isso? Se a gente pegar aqui, ó, ver se vai focar bem, esse pistão ele tem uma folga excessiva nas laterais, né? Folga de saia. Isso aqui pode ser que venha dar alguma bateção de saia, se não na hora, pode ser que dê futuramente. E também comece a vazar compressão, comece com o tempo voltar a fumar novamente. Por quê? O cilindro ele já tem um desgaste, o pistão ele já tem um desgaste. E quando a gente faz um brunimento, a gente tira um pouquinho de material, por mais que seja pouco, né? Mas ainda tira um pouquinho. E aí acaba abrindo mais o cilindro, né? E aí é onde aumenta mais essa folga. Então quando a gente faz uma retífica completa aqui, essas folgas elas são bem mínimas, né? Tem que ter um pouquinho de folga, porém são bem mínimas, né? E a gente faz todas essas trocas aí. Então nesse caso a gente está usando ainda o mesmo pino do pistão, não embuchamos a biela, né? E o cliente já está ciente de que isso aí pode dar algum problema para ele, né? Que na parte de baixo também, eu dei uma olhada aqui nos colos aqui do virabrequim, estão bons. A bronzina também está boa, né? Porém com certo desgaste, né? Então nesse caso também quando faz o motor completo, esse virabrequim ele vai para a retífica, faz um polimento, ou se for o caso tira a medida, né? Nesse caso aqui ele já tá 0,25. Também faz banho químico, né? Quando vai para a retífica, que é o que não foi feito aqui, né? Cabeçote é a mesma coisa. Quando a gente vai montar um cabeçote, quando se faz um motor completo, o cabeçote ele vai para a retífica, ele recebe um banho químico, ele volta tudo novinho, ele fica tudo limpinho, né? Tira toda a carbonização. Sedes de válvulas também são trocadas. Verifica a válvula se tem alguma empenada. Se não tiver, faz um assentamento. Se tiver, faz a substituição. Troca-se também os retentores de válvulas que vão aqui no pezinho da válvula, para evitar também que fique fumando aí, né? Principalmente quando você dá a primeira partida do dia, porque geralmente quando estoura o retentor de válvula, fica pingando óleo por aqui, né? E esse óleo cai na cabeça do pistão, vai acumulando,
Às vezes você vai dar a primeira partida do dia, o carro começa a soltar uma fumaça no escapamento, né? E aí pode olhar aqui também, ó, que ele tá um pouquinho carbonizado. Eu ainda dei uma limpada, né? Dei uma lavada nesse cabeçote aqui, mas ele ainda tem uma certa carbonização, né? Então quando vai para retífica, isso aqui volta tudo limpo, tudo novinho e todo revisado, né? Então isso aqui é conhecido aí como a gente chama de meia sola, uma carioquinha, né? Conversei com o cliente, né? Já expliquei para ele que esse tipo de serviço não tem garantia, porque não é o tipo de serviço que eu costumo fazer, né? E aí eu coloquei algumas condições para ele, ele aceitou essas condições, né? E aí a gente vai montar dentro dessa forma aí que eu propus para ele, né? Que ele aceitou. Então vou fazer a montagem agora do cabeçote e montar no carro, e daqui a pouco a gente vai ver o resultado final, como é que ficou. E é isso aí, meus amigos, tá aí o serviço concluído do Golf. Motorzinho dentro do que foi feito ali, e com um excelente serviço, tá? Motorzinho paradinho, sem barulho nenhum, tá? Deixa eu dar uma acelerada aqui pra gente ver. Ó. Marcha lenta bem estável. Esse carro de vez em quando ele acendia a luz de óleo também, mas era porque tava com problema na cebolinha de óleo, meu irmão aqui. O que acontece, pessoal? A diferença de fazer o motor completo e fazer uma meia sola, tá? Então nesse caso aqui não foi feito o motor completo, tá? Então às vezes o pessoal chega e fala, ó, eu vou fazer seu motor por 4, 5 mil reais. Não existe, pessoal. Não existe esse valor, tá? Muito provavelmente se alguém falar que vai fazer um motor por esse preço, fazer pela metade, tá? Uma meia sola conhecida aí popularmente, que é basicamente o que foi feito nesse, tá? Apenas troca de anéis, nesse caso nem bronzina foi feita a troca, porque elas estavam boas ainda, tá? Apenas troca de anéis, brunimento, e nem cabeçote foi feito, né? Como eu tinha mencionado, o correto era ter mandado para retífica, para dar uma geral no cabeçote, mas o cliente não quis mandar, quis montar assim mesmo, tá? E eu tinha mencionado anteriormente também sobre a verificação ali dos retentores de válvula, tá? E foi o que acabou acontecendo nesse caso aqui. Quando ele fica um certo tempo parado, ou quando fica de um dia para o outro, quando você vai dar a primeira partida, sai uma fumaça no escapamento. Por quê? Os retentores de válvula estão ressecados, e aí, conforme fica muito tempo parado, esse óleo fica gotejando na cabeça do pistão. E aí na hora que você dá a partida, essa fumaça sai pelo escapamento, tá? E aí se tivesse mandado para a retífica, não teria acontecido isso, tá? Então assim, pessoal, para fazer um motorzinho desse aqui hoje, por exemplo, por menos de 8 mil não fica, tá? É 8, 9, 10 mil, dependendo do que tem para fazer. E a maioria dos carros são esses valores, tá? Então não se faz motor por 4, 5 mil reais. Se alguém falar que faz, com certeza não vai fazer completo, tá? Então essa é a diferença de fazer um motor completo para fazer uma carioquinha aí, tá? Mas dentro do que foi feito aí, ficou excelente serviço, né? Coloquei aditivo no radiador, troquei todas as juntas, lavei o cofre do motor todinho. Ó, o motor tá com funcionamento excelente, tá? Então assim, tudo vai da conversa que você vai ter com o cliente, do acordo que vocês entrarem, né? E dentro do que está sendo feito, a partir do momento que a gente pega o serviço, tem que fazer da melhor forma possível, né? Por mais que não seja o certo, mas a partir do momento que pegou, faça da melhor forma possível. E aí o resultado tá aí. Beleza, pessoal? Segue aí no meu canal, se inscreva, não deixa de me seguir no Instagram também, Pistão Nervoso Oficial. E deixa o joinha aí no vídeo também para fortalecer, beleza? Até o próximo vídeo aí, valeu!